Olá, amigos do Fraternidade e companheiros que acessam pelas asas da mídia. Temos hoje aqui do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier e instruções, mensagens extraordinárias de Emmanuel, que elucida para nós diversos trechos dos textos do Novo Testamento. E hoje temos o capítulo Diante do Conformismo. É o capítulo 131, em que Emmanuel faz um comentário a respeito de um trecho, um pequeno texto da enorme, imensa carta que Paulo de Tarso enviou aos romanos. O texto aqui específico do comentário de Emmanuel é o capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que beleza de texto! Emmanuel aproveita uma orientação de Paulo de Tarso para estender para todos nós ensinamentos extraordinários. Mas antes, vamos nos fixar aí na carta aos Romanos, que é para que nós possamos, entendendo o contexto, o objetivo, a gente melhor possa mergulhar dentro desse texto que Emmanuel traz para nós e compreendermos, tirarmos a ilação necessária para a nossa instrução, a nossa orientação, consolo, diretriz de vida. A carta aos Romanos, segundo os grandes estudiosos dos textos bíblicos, ela foi escrita por volta do ano 57. E, evidentemente, pressupõe, dá a ideia de que havia uma comunidade cristã em Roma. Carta aos Romanos, carta aos Filipenses, carta aos Coríntios, carta aos Gálatas. Geralmente não são cartas abertas ao público, cartas gerais, mas são cartas específicas a uma comunidade para a qual se dirige. Tessalonicenses, Gálatas, Romanos, etc. Então, a carta já nos traz a ideia de que havia em Roma uma comunidade cristã. E aí vem a dúvida.
Quem fundou esta comunidade cristã em Roma? Paulo não foi. Paulo ainda não tinha ido a Roma. Ele estava planejando ir a Roma. Escreveu a carta, endereçado, e estava planejando ir pela primeira vez a Roma. Ainda não tinha ido. Quem fundou essa comunidade cristã? Paulo, com certeza, não foi. E aí há algumas divagações, algumas indagações, que tenha sido Pedro, tenha sido João, tenha sido outro. Mas há uma informação muito interessante de grandes pesquisadores da Bíblia, de que esta comunidade cristã em Roma havia sido fundada por hebreus descendentes da raça hebreia, nascidos ou residentes em Roma, que foram para a festa do fim das colheitas, logo após a crucificação de Jesus, 50 dias após, e a qual deram o nome a essa festa de Pentecostes. Pentecoste é uma palavra grega que quer dizer 50 dias após decorrido. 50 dias de quê? Da Páscoa. E o que aconteceu nessa Páscoa? Jesus reapareceu no domingo. Havia sido crucificado na sexta. Reapareceu no domingo. Coincidentemente, na mesma época em que o povo comemorava a festa do fim das colheitas, uma das 3 grandes festas do povo hebreu, especificamente do povo judeu, que ia todo mundo para Jerusalém para comemorar. Então, descendentes hebreus, ou especificamente judeus, da tribo de Judá, residentes ou nascidos em Roma, saíram de Roma e foram até Jerusalém e participar daquela festa do fim das colheitas, uma festa agrícola do povo hebreu. E lá aconteceu a manifestação dos Espíritos Santos. E eu digo no plural porque a Bíblia, no texto grego, indica assim: dos Espíritos Santos, muitos, diversos. A Vulgata Latina é que restringiu a um só, o Espírito Santo, personalizou como uma entidade. Mas o texto grego diz muitos, indica que eram muitos Espíritos Santos, cada um a se manifestar em um dos discípulos de Jesus ali presentes. Pois bem, esses descendentes hebreus que moravam ou nasceram em Roma, ao voltar para Roma, impressionados com o que viram, aquela manifestação espiritual fabulosa, eles fundaram uma comunidade cristã. Então, é a essa comunidade que Paulo se dirige na fabulosa carta aos Romanos, que é das 14 cartas de Paulo. Na Bíblia ela vem em primeiro lugar, por ser a mais extensa.
não na ordem cronológica, porque outras cartas já haviam sido escritas aos Coríntios, aos Tessalonicenses, diversas outras. Mas ela ocupa a posição em primeiro lugar das cartas de Paulo por ser a de maior texto, é o maior texto das cartas, muito grande, e que Emmanuel pega um pedacinho. Por ser muito extensa, Paulo, na carta a essa comunidade fundada por esses hebreus romanos que estiveram lá na festa do fim das colheitas, ou festa do Pentecostes, Paulo aborda diversos assuntos. Dentre eles, Paulo alerta para o cuidado que uns deveriam ter com os outros com relação ao trato. Estava havendo uma disputa, uma briga, uma discussão, uma cisão entre hebreus e cristãos e gentios, todos eles cristãos. Hebreus que haviam se convertido ao cristianismo, vale dizer, que tinham aceitado, sim, que Jesus é o Messias esperado de todos os tempos, e por gentios, pessoas que eram politeístas e que admitiram o cristianismo. Então, se restringiram, saíram do politeísmo e adotaram um só Deus, Yahvé, e Jesus como o Messias, o enviado de Deus. Mas esses cristãos, hebreus e gentios, estavam disputando primazia. Os hebreus diziam, não, somos nós temos precedência, porque o Cristo veio entre nós e tal, então nós temos privilégios que vocês, gentios, não têm. E os gentios reclamavam disso e tal, ou seja, estava havendo uma disputa. A carta aos Romanos, dentre diversos assuntos que ela trata, ela observa isso. Ela observa essa questão. E, portanto, esse capítulo 12 que nós lemos no início, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Melhor o entendimento aí. Nós somos hebreus? Nós somos gentios? Não. O que é que nós somos? Nós somos espíritos. Nós não somos o corpo. É isso que Paulo está chamando a atenção do pessoal. Melhore o entendimento para que vocês possam compreender a real vontade de Deus com relação ao papel que cada um exerce. É uma lição abrangente e extraordinária para todos nós, em que Paulo de Tarso, assim como o Cristo, enfatiza a realidade espiritual. E o comentário que Emmanuel faz é extraordinário. Eu não sei o que é mais bonito, se é o texto de Paulo ou o comentário de Emmanuel. Estão no mesmo padrão. É um comentário extraordinário, porque Emmanuel já começa o capítulo 131 do livro Palavras de Vida Eterna, fazendo distinção entre
conformação e conformismo. O que Paulo está falando? Não vos conformeis. Está chamando ninguém para ser rebelde, não. Para lutar. É exatamente o contrário. Ele está querendo diminuir esses debates inúteis, bobos, que se fazem a respeito de raça, de gênero, de credo, de isso, de aquilo, de local de nascimento. Nós somos espíritos. Me espanta, a mim particularmente, em ver, às vezes, companheiros que têm a perfeita noção de que é espírito, porque sabe, tem certeza da reencarnação, conhece, convive com espíritos em reuniões mediúnicas, mas mesmo assim adota uma postura de briga com relação às coisas da matéria, do raça, do direito do gênero, disso, daquilo outro. Evidentemente que devemos superar tudo isso e olhar todos nós como espíritos que somos, independentemente de raça, de credo, de sexo, somos espíritos, cada qual vivenciando uma experiência reencarnatória dentro de uma particularidade. Nasceu em Brasília, é filho da raça tal, de muçulmanos, de judeus, é homem, é mulher, porque dentro da matéria a gente tem que se especificar dentro de algo. Mas precisamos olhar a vida e a existência com olhos da espiritualidade. Estamos vivendo uma situação masculina ou feminina, branco ou negro, ou pardo, ou judeu, ou muçulmano, ou palestino, ou brasileiro, ou argentino, ou russo, ou ucraniano, pouco importa, somos espíritos. É para isso que Paulo chama. Para com a discussãozinha boba. Entenda a vontade de Deus, suba. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sai dessa base Pierre Teilhard de Chardin, um grande pensador francês, dizia que tudo o que sobe converge. Olha que bonito. Quando você sai das questiúnculas bobas, dos particularismos bobos, e eleva o seu pensamento, você se encontra com outro que estava do lado oposto, na base, que ele também sobe e se encontra no ápice do triângulo. Tudo o que sobe converge. Adversários aqui. Um é muçulmano, o outro é israelense, um é corintiano, outro é palmeirense, um é homem, outro é mulher, um é branco, outro é negro, um é isso, outro é aquilo. Quando a gente sobe o entendimento, a gente se encontra no ápice. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, para que a gente possa sentir, experimentar no sentido de vivenciar. Experimento, vivenciar, sentir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na base a gente não consegue. E aqui a gente briga. Questões sociais, as causas do operariado, né? As questões do rico, né? O rico está condenado ao inferno, é o pobre. Bobagem.
Bobagem. Carta aos Romanos, escrito no ano 57. Por volta disso, não se tem precisão. Sobe o entendimento, que aí você entende. Ah, não, Deus te fez assim, 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 que é para você poder passar por isso. Porque Ele é soberano, Ele manda e Ele te fez assim. Como a gente reduz Deus ao nosso entendimento. A gente quer pegar o ápice e trazer para a base. Não dá, né? Não dá. Mas olha só que beleza que Emmanuel coloca aqui, quando ele diz a conformação e conformismo. São duas coisas muito diferentes uma da outra. Aqui ele nem fala do rebelde. O rebelde ele diz que é aquele que ofende a si mesmo e a Deus. Ele está falando daquele que aceita. E quando você aceita, há duas maneiras de aceitar. A conformação e o conformismo, e ele traz a diferença entre um e outro. Conformismo é o ajuste de alguém às circunstâncias. Conformação é a submissão voluntária e serena da pessoa às aperturas da vida, às necessidades, ou seja, às condições. Deus te fez pobre, te fez assim, doente e tal, porque Ele manda, Ele é soberano e Ele quer. Você vai se revoltar contra Deus? Deus te fez rico, tal, para você vivenciar situações. Um dia você troca. A gente está na base, a gente vive trocando. A informação que a doutrina espírita traz para a gente é um alento extraordinário. Não é uma vida só em que você vai viver uma desgraça ou uma felicidade. De nascer numa família saudável, boa culturalmente, boa financeiramente e tal, e quando morrer você vai para o inferno, porque você viveu regaladamente. E vai ficar eternamente no inferno. Deus te colocou aqui e vai te condenar ali. Não dá para entender. Não dá para entender a justiça e a misericórdia de Deus com uma situação dessa. Quando você entende que nós na base, quando a gente nasce, a gente particulariza uma situação, porque é bom para nós no nosso longo aprendizado, nessa longa estrada da vida, e bota a vida com V maiúsculo, eterna, desde o momento em que fomos criados, nunca mais deixamos de existir. O corpo morre, o espírito continua. E o espírito é que tem a inteligência, as características, o amor, o ódio, tudo no espírito. O corpo é só um instrumento da expressão do espírito, ocasional, vivenciando uma situação. Mas olha só, como é que Emmanuel faz a diferença entre conformação e conformismo. Ele explica melhor. Ele diz assim, ó, os conformados são fiéis às disciplinas que o mestre lhes aconselha. É do mundo, vive no mundo, está no mundo, mas não se adere ao mundo. Tem muita gente que diz, ah, não, a facilidade apareceu, eu usei, mas era desonesta. Ah, mas todo mundo faz. É aquele que se conforma com a situação do mundo, adere. A orientação de Emmanuel
Os conformados, eles se conformam, mas permanece fiel às disciplinas que o mestre aconselha. Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, que é a base, os 10 mandamentos. É a base de todo cristão. É daí que se começa a construir outras coisas. Se nem a base a gente atende, fica difícil. Os conformados, ele aceita o mundo. Eu não vou me revoltar, brigar contra o mundo e tal. Por enquanto, o mundo ainda é de expiação e prova. E com um número muito grande ainda de pessoas primitivas. O que caracteriza um planeta é a maioria das pessoas que nele moram. E quando eu digo moram, eu estou falando de encarnado e desencarnado. Estão aí em volta, estão no planeta. A maioria. Então ainda tem muita gente primitiva. A maioria de expiação e prova, ou seja, gente que ainda tem situações para expiar por erros clamorosos do passado. E um tanto já que já alcançaram, botaram o pé no mundo de regeneração, que olha o mundo e diz, é o que temos, é o campo que Deus me deu para eu trabalhar, é esse aqui, esse é o meu campo de trabalho, é a minha área de atuação. Eu não adiro a esse modo de ser do mundo, mas compreendo. Há pessoas que ainda precisam viver assim. Os conformados são fiéis. Mantém-se firme na honestidade, apesar das facilidades que tem no comando de pessoas, de recursos, apesar das facilidades que tem, mantém-se fiéis ao seu padrão moral e ético. Parece que moral é aquilo que é a regra da coletividade, né? E ética é o seu comportamento quando você está sozinho. O ideal é afinar a ética com a moral, não é? Botar os dois no mesmo ponto. E é isso que os conformistas não fazem. Segundo Emmanuel aqui, os conformistas são aqueles que se adaptam mecanicamente, gostosamente, aderem por prazer às convenções e ilusões que lubrificam os mecanismos das conveniências humanas. Mas todo mundo faz. Seja lá o que Deus quiser. Não. O cristão é chamado a não se rebelar, porque isso é bobagem. É transformar-vos, é a gente. Não é querer transformar o outro, não. O rebelde, ele quer mudar o mundo inteiro, mas ele continua daquele jeito. Ele vai continuar reclamando, falando, dizendo e tal, não sei o quê. Então não é rebelar. Dentre aqueles que já receberam a orientação cristã, Emmanuel está dizendo que há 2 tipos: os conformados e os conformistas. Os conformados aceitam o mundo como é e lutam para permanecer na sua postura. Mas todo mundo faz, mas eu não sou todo mundo. Eu já sou alguém que ouvi alguma coisa. Essa é, conforme Emmanuel nos diz, o posicionamento do cristão conformado, não aderente. Ele se conforma, ele aceita e luta consigo mesmo para que algo de melhor se produza. O conformista não, ele se adapta.
mecanicamente ao meio do mundo. Ah, não, mas era muita facilidade. Ah, mas a carne é fraca. Mas é carnaval, né? Carnaval pode tudo. Ah, não, mas eu estava bêbado. Ah, mas conformista. É interessante o texto. Agora, eu gostaria de chamar aqui a levantar o pronome reflexivo, ou o verbo aplicado na forma pronominal que Paulo utiliza. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. É a gente com a gente. É a luta constante da gente com a gente. Isso é que faz a diferença entre conformistas e conformados. Conformista é aquele que adere à forma. Ah, o mundo é desonesto, então eu também vou ser. E adere. O conformado aceita, desse jeito. O mundo é assim. Mas eu vou perseverar no meu esforço. E é por isso que Allan Kardec, no capítulo intitulado Sede Perfeitos, que é uma exortação que o Cristo faz, encerrando o Sermão do Monte, sede perfeitos como perfeito é o Pai, mostrando para nós a linha evolutiva que todos nós estamos trafegando. Allan Kardec colocou neste capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Sede Perfeitos, a seguinte frase: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que realiza para vencer as suas más inclinações. O cristão é, acima de tudo, conformado, mas, embora compreenda o mundo, compreenda os métodos utilizados ainda pelos homens, mantém-se sereno e seguro na sua posição de se transformar. Daí o verbo aplicado no sentido pronominal por Paulo de Tarso. Transformai-vos é a gente, não é brigar para transformar o outro. Ah, que mensagem linda essa, vou levar para o fulano. Aplica em você. Olha, porque se você achou que ela é boa para os outros, você está projetando o seu eu em alguém. Mas, na verdade, o necessitado é você, somos nós. Quando a gente lê uma mensagem, se impacta com ela, como esta extraordinária mensagem trazida por Emmanuel no capítulo 131 desta obra fabulosa que é o livro Palavras de Vida Eterna. Muita paz. Que Jesus nos abençoe e que possamos continuar firmes, cada um no seu posto de trabalho. Não aderindo às coisas do mundo, também não se rebelando contra elas, mas mantendo o nosso padrão que aceitamos livremente como método de vida. Muita paz, que Jesus nos abençoe.